estou muito contente com este assunto, porque eu própria, vou contar, tenho uma horta e tenho favas. Já cresceram favos de favas, estou muito feliz com isso. Então vamos lá. Primeira pergunta, Eduardo, quanto espaço preciso para ter uma horta em casa? Olá. Olá. Obrigado pelo convite. E o espaço que nós precisamos para ter uma horta em casa pode ir desde uma pequena varanda com alguns vasos até muitos hectares de terreno, depende sempre dos resultados que esperarmos obter. Portanto, varanda é completamente execuível, possível, Sim. vertical, horizontal, mas claro que haverá plantas que precisam de mais espaço e outras que precisam de menos espaço, não é? Por exemplo, as mais fáceis de se ter numa varanda. Ok, então, lá está, depende do espaço e depende da planta. Por exemplo, podemos ter vasos que eu aconselho sempre serem de barro, mas no caso de não termos poder económico para isso, então um simples garrafão de plástico cortado ou na vertical, tirando a parte de cima, ou na horizontal, tirando simplesmente aquela parte de baixo e sempre com os orifícios para haver o escoamento de água. Podemos ter desde alfaces a tomateiros, sempre jogando então com esta zona em que as raízes têm que se desenvolver. Sim, alfaces. Sim, alfaces. É que é preciso ter cuidado, porque, por exemplo, eu meti-me na empreitada de plantar pepinos, que sabem super bem. É que há uma diferença, sabem tão bem, só que ocupa muito espaço, porque aquilo vai avançando, não é? Há umas que é preciso ter cuidado, porque depois não há espaço para se ter. Então é isso, temos que ter sempre em consideração o hábito de crescimento da planta. No caso dos pepinos, sabemos que eles trepam, tal como as abóboras, por exemplo, ou até alguns tipos de feijão verde. E nesse caso, então temos que dar a estrutura necessária para que as plantas se possam desenvolver corretamente. Podemos tutorá-los com umas canas, podemos simplesmente aproveitar já as barras da varanda para usar esse suporte. E em princípio é isso. Pronto, é pesquisar o que quer plantar e que espaço precisa. O que é que recomendas? Sementes, ou seja, comprar o pacotinho de sementes ou os pezinhos, as plantas já mais crescidas? Depende das plantas que quisermos semear. Sim. Por exemplo, as cenouras e os rabanetes são plantas que gostam de ser semeadas diretamente no local definitivo. Porquê? Porque têm uma raiz pivotante, isto significa que é uma única raiz que desce muito profundamente. E quando nós as vemos no supermercado, elas vêm todas bonitinhas, compridas. E se nós, por exemplo, comprarmos no mercado e transplantarmos do tabuleiro original onde elas vinham, essa raiz não teve espaço suficiente para desenvolver até abaixo. Então acontece que depois ficamos com umas cenourinhas que ficaram pequeninas e todas deformadas. Sim. Portanto, aí convém mesmo ser o pezinho. Sim. Ao passo que outras plantas, como por exemplo os tomateiros, os pimentos, não sofrem com o transplante, desde que seja feito atempadamente. Sim. Há umas plantas que dão muito e são muito fáceis, que são o pimento padrão. Por exemplo, não é muito fácil também. Sim, e dá muito, às tantas não sabem o que fazer e a quem oferecer. Quando faço com a semente, ou seja, compro o pacotinho com as sementes, como é que isso se planta? É em terra, é em algodão? Como é que se faz? Ok, então para fazer a sementeira num tabuleiro, que é neste caso que estamos a falar, convém que tenhamos sempre uma terra com uma textura muito leve e que seja bastante permeável, que não deixe a água ficar lá acumulada. Isto pode levar ao apodrecimento da semente, por exemplo. E então é isso, nós enchemos a terra, enchemos o tabuleiro com a terra de sementeira, fazemos um pequeno orifício, regamos bem primeiro, fazemos um pequeno orifício, deixamos a semente, tapamos ao de leve. Depende sempre do tamanho da semente, porque aqui também vamos jogar com o tamanho, por exemplo, um feijão tem que ficar muito mais profundo do que a semente de um pimento. E depois de fazermos esse processo e cobrirmos com a terra, podemos tapar, por exemplo, com um pouco de plástico, só para manter a umidade, até que se inicie a germinação. Quando a germinação inicia, podemos então remover esse plástico e deixar a planta desenvolver livremente, regando sempre que necessário. É das coisas mais bonitas, que é pôr uma semente e um dia... Não sei se recomendas que seja no escuro ou à luz. O que é que recomendas? É melhor... Depende da planta também, mas normalmente queremos que ela fique no escuro e não diretamente ao sol. Mas é muito lindo, porque o que eu fiz foi pôr umas sementes que tinha no forno, na escuridão. E eu ia todos os dias ver, e no momento em que se começa a ver a primeira folhinha a sair, eu acho que é mesmo muito bonito de se ver isso. Agora, há muitas hortas que morrem muito rapidamente, são um insucesso. Porquê? Qual é o maior erro que cometemos? Não é uma realidade que eu conheça. No meu caso não me acontece frequentemente, mas percebo que pela falta talvez de sensibilidade da pessoa que está a cuidar da horta, isso aconteça frequentemente. E é assim, as plantas dão sempre sinal
quando estão a passar mal, não é? E acho que passa um bocado pela nossa sensibilidade de saber analisar estes fatores. Por exemplo, as folhas muito murchas, ou então a terra que fica demasiado seca e a planta acaba por nunca conseguir desenvolver, ou a terra está demasiado compactada e percebemos que a semente nem consegue sair da terra. Então há esses pequenos fatores que é importante nós termos atenção. Sim. É olhar, não é? E dar atenção. Pode-se regar com a água da torneira? É aconselhado? Bom, eu não aconselho a água da torneira nem para beber. E porquê? Nós temos que focar sempre na vida do solo. O nosso foco, enquanto agricultores, é o solo. Não tanto as plantas, apesar de parecer estranho, mas as plantas apenas apresentam sintomas de que o solo ou é muito bom ou é muito mau. Então, é isso. A água da torneira, por exemplo, se for a única opção que temos, nós podemos encher um garrafão, por exemplo, e deixá-lo destapado, tirar a tampa e deixá-lo destapado durante a noite, e depois então sim, a água já se torna melhor para utilizar para a rega, porque diretamente da torneira a água tem tratamentos que são antimicrobianos, e esses tratamentos, quando regamos diretamente a terra, estamos também a matar a vida no solo. Claro. Outra coisa é, quando na nossa horta, da nossa planta, começam a aparecer os primeiros frutos ou legumes, como é que sabemos que está na altura certa de colher? Olha, é uma dificuldade que eu tenho. Plantei favas, já tenho... Não é favas, chama-se vagos? Como é que se chamam? Onde vem? As vagens. Peço desculpa. Sim, sim. As vagens. Como é que eu sei que já estão boas para se colher? Então, normalmente passa também por esta sensibilidade. Nós conhecemos o fruto na sua fase de maturação quando compramos no supermercado, e é um pouco esta questão de irmos olhando para eles e ir tentando perceber quando é que eles já estão. No caso das favas, a vagem incha, mas as favas, antes de estarem inchadas, também são muito boas, aconselho, mas elas depois chegam a um ponto em que nós olhamos para elas e percebemos claramente, ok, está no ponto. Está prontinho para colher. É aconselhado cortar as folhas que ficam amarelas? Ok, então, as folhas que ficam amarelas, normalmente a planta está a puxar de novo os nutrientes para si própria e eventualmente as folhas acabam por cair porque já cumpriram a sua função ou porque já não estão a receber sol e, portanto, já não são necessárias. E ao cortar, se calhar estamos a impedir a planta de recuperar estes nutrientes e deixá-la cair por ela própria. Normalmente o que acontece, por exemplo, no caso das courgettes, que desenvolvem folhas e muito rapidamente, então aí sim eu aconselho irmos cortando as folhas de baixo, também para evitar o contacto com o solo. O mesmo caso dos tomateiros e dos pepinos. Quanto mais perto elas estão do solo, mais próximas estão de, por exemplo, quando estamos a regar, salpicar a terra, que pode ter um fungo, e esse fungo depois começar a desenvolver nas folhas e aí criar problemas. Não fazia ideia. E lá tenho as folhas todas coladas à terra. Vale a pena usar fertilizantes? Sim, no nosso caso, nós utilizamos sempre fertilizantes quando estamos a mudar uma cama de cultivo, quando iniciamos a nova plantação. Até porque se fizermos logo no início, garantimos que a planta, quando desenvolve as raízes, vai ter acesso a esses nutrientes logo assim o mais cedo possível. Mas eu faço agricultura biológica e aconselho sempre a optarmos por este tipo de fertilização que é autorizada em modo de produção biológica. Sim, e está à venda, ou seja, existem à venda fertilizantes biológicos que se podem encontrar em supermercados normais. Relativamente fácil Sim. de encontrar. E há outros produtos que se possam pôr na terra para a fertilizar? Por exemplo, há o mito, não sei se é mito ou é verdade, do café. De metal. Sim, temos que ter atenção. Isto criou-se um grande misticismo que já vem desde há muito tempo. Eu sempre ouvi os meus avós a dizerem que pregavam pregos nos citrinos, e a verdade é que estamos simplesmente a criar uma situação de stress à planta. Porque, obviamente, é como se nos espetassem um prego numa perna. Portanto, sim, há certas borras de café, as cascas dos ovos, há certas coisas que nós podemos adicionar, mas sempre com peso e medida. Por exemplo, as borras de café, se despejarmos para lá um pacote inteiro de borras de café, podemos estar a acidificar Pois a planta não o solo. dorme. Pois, claro. Exato. A que horas é que é melhor regar? Sempre de manhã ou ao final do dia, mas preferencialmente de manhã, antes das horas de maior calor. Porquê é que não se deve regar quando o sol está alto? Por exemplo, se tivermos as plantas num vaso e estiverem a receber o sol direto, pode acontecer que aquecem demasiado.
E, além de cozer as plantas, também temos que ter em conta, e não sei se já repararam, mas quando os tomateiros, por exemplo, está muito calor, eles têm tendência a enrolar as folhas para dentro. Isto é uma forma de proteção da planta. Ela está a fechar os tômatos e não está a respirar naquele momento. E, na verdade, o que puxa a água da terra até à ponta da planta é a respiração. Se a planta não está a respirar, também não está a absorver água. Portanto, de manhã, quando não está sol alto, é de manhãzinha mesmo. Sim, sim, sim. E quando o sol já se pôs, não é? Ao fim da tarde. Ervas aromáticas, eu acho que é um assunto... É difícil mantê-las vivas. Porquê? Não? Como se mantém ervas aromáticas? Há umas que murcham muito rápido. Nós temos o hábito de comprar no supermercado aquelas que vêm num vasinho e deixar naquele vasinho. É correto isso? Ok, aí está um ponto muito importante. Quando nós compramos uma planta, seja de um supermercado ou um viveiro, temos que ter em consideração que ela vem de um ambiente muito mimoso, que está ali feito mesmo para manter aquela planta viva ao máximo. Provavelmente aquela planta ainda nunca recebeu sol direto. E se nós agarramos na planta e a expomos logo nas condições de sol direto, é óbvio que ela não vai gostar. Tem que haver um período de habituação. Portanto, se comprarmos uma planta no supermercado ou no viveiro, convém sempre que ela passe por este período de adaptação. Expô-la 1 hora ao sol no primeiro dia, 2 horas ao sol no segundo dia, 3 horas sempre consecutivamente. Mas é o mesmo que nós... É cuidar da nossa plantinha. Exatamente. Já agora, como é que sabemos quando uma planta, e já falo de plantas no geral, as que temos em casa, o problema da planta quando fica amarela é excesso de água ou é falta de água? Pode ser ambos. É uma questão Pois, eu acho que é o que mais se pergunta, não é? São situações complexas, não é? E requer parte sempre da sensibilidade da pessoa que está a tomar conta. Uma planta pode ter as folhas amarelas porque tem demasiada sede. Como é que nós percebemos isso? Agarramos no vaso, no caso de ser em vaso, se o vaso estiver leve, então definitivamente precisa de água. Mas também podem amarelar, por exemplo, por excesso de fertilização ou por azoto a mais no solo. Então aí temos que tentar corrigir e não dar mais fertilização do que aquela que a planta... Mas como é que em casa, eu estou em casa, não percebo como é que eu sei se tem azoto a mais, como é que isso... Bom, depende da fertilização que fizemos. Normalmente, por exemplo... Mas eu tenho uma planta em casa normal, uma monstera. Ok, uma planta curativa. Normal, eu estou na minha casa, como é que eu sei? Isso é demasiado técnico, não é? Não, é isso. Simplesmente também pode estar a chegar ao final de vida útil daquela folha. Às vezes pode simplesmente ser isso. Sim. Que plantas sobrevivem melhor dentro de uma casa? Que plantas recomendas para pessoas que não têm mão verde? Ok. Primeiro recomendo que as pessoas tenham tempo para estar com a planta e para perceber efetivamente o que é aquele ser que está ali. Não é simplesmente um objeto inanimado que nós achamos muita piada de olhar para ela. Ela tem necessidades básicas, tal como nós, e normalmente uma planta para estar dentro de casa e que não requeira assim muita atenção, temos por exemplo as suculentas, as sansevieiras ou espadas de São Jorge, como costumam chamar, até as monsteras, que são plantas que normalmente a costela de Adão. A costela de Adão. É muito linda. Exato, sim. Que normalmente vêm de ambientes tropicais, onde no seu ambiente natural elas desenvolvem-se por baixo da copa das árvores e têm muita sombra. E daí elas, se conseguirem aguentar bem dentro de casa, não estando expostas diretamente ao sol. Muito bem. Falar com as plantas funciona? Sim, as plantas são seres incríveis e por mais difícil que seja para nós animais que temos condições de vida completamente diferentes perceber isso, elas são capazes de sentir o ambiente à sua volta. Há muitas plantas que até têm células primitivas do que para nós é os nossos olhos. E elas conseguem ver, conseguem até imitar outras plantas a crescer à sua volta, têm memória e são capazes de comunicar umas entre as outras, sim. Há relatos muito lindos em livros escritos por biólogos e pessoas que se dedicam às plantas de como comunicam e até se protegem e se alimentam umas às outras, em plantas que recebem menos alimento ou menos sol. É fascinante. As plantas e as árvores são, de facto, fascinantes. Outra pergunta, eu posso ter plantas no quarto? Sim, eu durmo sempre com uma planta no quarto. A não ser que enchemos o nosso quarto como se fosse uma floresta, aí se calhar já não aconselho, mas uma simples planta não terá problemas. Sim. Bom, última pergunta, que é, qual é o maior erro que nós cometemos com as plantas? E que temos que ter mesmo cuidado. Ok. É isso, é a falta de atenção que às vezes lhes damos. Não olhemos para as plantas como um simples ser que está ali e que não precisa de atenção nenhuma. E diria que o principal erro, e que as pessoas relatam muitas vezes, é se calhar eu rego demais, ou se calhar eu rego de menos.
E eu acho que tem que haver sempre esse equilíbrio. É simplesmente uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, passar ao pé da planta, agarrar no vasinho, ver como é que ela está e pôr a água que for necessária, nem a mais nem a menos. Muito bem, muitíssimo obrigada. Ai, adorei Obrigado, esta conversa.